Alô galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Domingaço na companhia do professor Fábio Lobo. Olha só galerinha, mestre dessa matéria que não é de Deus, AFO. Profezinho, muita gente não sabe, AFO. Qual o concurso que você faz que cai a matéria de AFO? Beleza. É interessante você falar isso porque assim, a administração financeira orçamentária, você até falou aí que não é de Deus, porque muita gente chama AF, né? E eu costumo dizer que tem que lembrar do O, é AFO, porque o pessoal chama de AF por ser uma disciplina que muita gente acha complicada. Na verdade, a gente trata das contas do governo, a administração financeira orçamentária. Então hoje, todos os órgãos praticamente estão necessitando de pessoas que entendam sobre orçamento. Então tem caído muito em concursos de área fiscal, tribunais, na parte administrativa. Então, concursos em geral, a administração financeira e orçamentária tem sido cobrada. Então, o Tribunal de Justiça dos Estados, alguns tribunais regionais cobram a administração financeira e orçamentária, alguns concursos que tem ali para administrador ou mesmo para assistente administrativo, o pessoal que está estudando para a área fiscal, principalmente, precisa de administração financeira e orçamentária, então é uma disciplina que tem caído bastante. Prof, também antes de mais nada, galerinha, a gente nem também pediu, prof, vamos acompanhar o nosso Instagram. Meu Instagram é Giliardo_show, segue lá no Instagram. Qual é o seu Instagram e redes sociais? prof.fabiolobo. Já tem YouTube? Não, somente o Instagram. prof.fabiolobo. Qualquer coisa que o pessoal precisar, geralmente os alunos utilizam muito o direct, então pode mandar as dúvidas no direct que a gente está aqui sempre respondendo. Seguindo o cronograma que temos aqui, profzinho, primeiro, tipo assim, quando se fala em planejamento e orçamento na Constituição Federal de 88, tem PPA, LDO e LOA. Sim. Que seria isso? Falar um pouco sobre isso, um resumozinho. Esse é o ponto básico da lei orçamentária anual. É o seguinte, da lei orçamentária, na verdade, do orçamento, né? Porque muita gente não entende a linguagem é muito técnica, por isso que muita gente acha a administração financeira orçamentária difícil, mas quando você coloca essa linguagem técnica no seu dia a dia, se torna mais fácil. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, nada mais é do que o próprio orçamento. Só que para a gente fazer o orçamento, tem os instrumentos desse orçamento. Esses instrumentos são o plano plurianual, chamado de PPA, que é o plano feito para 4 anos, de médio prazo do governo, plano plurianual. Plurianual. Então é o plano para médio prazo do governo, de 4 anos do governo. Nós temos a lei orçamentária anual, que é a operacionalização do orçamento, ou seja, quando o governo arrecada e gasta. Só que entre um e outro, tem que existir uma lei que faça uma orientação a essa lei. Então existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Aí é a base da administração financeira orçamentária. Nós vamos encontrar no artigo 165 da Constituição. Então lá nós vamos encontrar tanto o conceito de PPA, quanto LDO, quanto LOA. Então, basicamente, o parágrafo 1º, 2º e 5º do artigo 65, você encontra os conceitos de PPA, LDO e LOA, que é o pontapé inicial para estudar a administração financeira orçamentária. Bem, como estamos nesse bate-papo com o prof. Fábio Lobo, também vamos lembrar de fazer aquele grande convite que ele iniciou agora, aqui não foi para Exato, pessoal, convidar todo mundo, porque a turma às vezes fica procurando um curso geral de administração financeira orçamentária. Então, nós montamos um curso presencial aqui com o pessoal do Tiradentes. Estamos aos domingos, pela manhã, com encontros, e esses encontros aí serão 8 encontros ao total, né? Nós estaremos voltando aqui no início de maio, porque esses 2 finais de semana aí a turma vai dar uma parada, o próximo é Páscoa, né? E no outro final de semana a gente também não vai ter encontro, então a gente vai voltar em maio. Nós só temos 2 encontros até agora, então faltam 6 encontros. Você que está aí precisando de administração financeira orçamentária, está precisando aprender a informação de administração financeira orçamentária, é importante porque aqui em 8 encontros dá para a gente ver muito bem, e principalmente a parte final, porque tem ali a parte de lei de responsabilidade fiscal, que é muito importante entender a lei de responsabilidade, entender as suas nuances e como tudo isso é colocado em prática. E você ainda que não conseguiu ainda efetuar sua matrícula, é importante lembrar que ao efetuar sua matrícula, você vai ter esse material didático, você vai poder acompanhar. Você perdeu 2 encontros, mas em outros cursos que ele vai voltar também a dar aqui conosco, você pode recuperar esses 2 encontros. Lembrando que agora está no 2º encontro, ainda faltam 6 encontros, e se possível aí o professor pode até prolongar, caso não dê para levar o cronograma, porque geralmente passa um encontro, 2 não prometendo, mas se acontecer, mas ele faz tudo para poder levar o cronograma em dia. Prof, agora nós estamos aqui também falar sobre funções do governo e princípios orçamentários. O que seria esse tópico? É o seguinte, as funções do governo, geralmente elas têm caído em provas não de forma explícita, mas muitas vezes de forma implícita. O governo, quando ele entra para executar 3 funções fundamentais, a chamada função alocativa, distributiva e estabilizadora. Ou seja, o governo ele precisa deixar para a sociedade os chamados bens públicos ou serviços públicos. Ele tem que dispor saúde, educação, ele tem que dispor lá de uma pracinha adequada para a cidade, enfim, são bens que pertencem à sociedade. Ele precisa distribuir melhor a renda, é a função distributiva. Então ele precisa fazer a função distributiva e redistributiva da sociedade. E a função estabilizadora é a função de tentar equilibrar a economia através do uso das políticas públicas.
Diante dessas funções, nós temos aí a ideia dos princípios orçamentários. O que são os princípios orçamentários? Eles são norteadores do orçamento. O que são norteadores do orçamento? Eles mostram como o orçamento deve se comportar. Então, na Constituição Federal, numa lei chamada lei, tem um número, né? 4.320/64, que essa lei trata sobre regras gerais de direito financeiro. Ela foi recepcionada pela Constituição. Então, nós temos essa lei tratando de informações sobre o ciclo orçamentário, sobre os créditos adicionais, que são outros pontos aqui que nós iremos ver no edital, né? A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, todas elas trazem informações sobre princípios. Então, só para você ter uma noção, cada ente da federação, a União, Estados, municípios, ele tem um orçamento próprio para entregar ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo representa o povo. Então, se o recurso é público, o governo não pode simplesmente pegar o recurso e gastar da forma que ele quer. Existe todo um processo para isso. O governo ele elabora o orçamento, ele entrega ao legislativo, o legislativo discute isso, aprova e entrega ao executivo para que execute. Ou seja, ele arrecada e gasta, arrecada e gasta. Então, no final desse processo, volta para o Poder Legislativo para ter o controle, que é exatamente o Tribunal de Contas com o Poder Legislativo que faz o controle das contas do governo. Só que esse orçamento ele é cíclico. Isso nós chamamos de ciclo orçamentário. Quando termina um, já está iniciando o outro, já tem outro em pauta e assim consequentemente, porque todo ano tem orçamento. Né? E como estou mexendo com as contas públicas, tem todo um processo para a gente entender isso. Prof, inclusive estamos vendo também aqui no índice que temos ainda ciclo orçamentário, créditos adicionais, orçamento público, receita e despesa pública, como aí tem classificação, estágio da receita e da despesa e LRF. Desses tópicos, sempre existe o mais importante. Qual você poderia abranger como mais importante vai dar finalizada? O que mais cai em prova de concurso são os princípios que a gente acabou de falar. A gente precisa entender todos os princípios e dentre esses princípios existem aqueles mais importantes e a classificação de receita e despesa. Eu considero dois pontos super importantes em prova de concurso. Lei de responsabilidade fiscal, toda vida que está no edital, com certeza tem questão de lei de responsabilidade. Mas geralmente, princípio e receita tem muita questão envolvendo isso. E as receitas, tanto receita quanto despesa pública na classificação, elas estão nessa lei 4.320. Nos artigos 11 e 12, nós vamos encontrar as despesas e receitas por categoria econômica, chamada receita corrente e receita de capital. Vou te dar um exemplo. No próprio conceito do PPA, lá no artigo 65, parágrafo 1 da Constituição, diz que o plano plurianual é feito de forma regionalizada. Quando o governo faz o plano para 4 anos, ele pensa de forma regionalizada. Então ele quer atender as diversas regiões do país. Mas para atender essas regiões, ele pensa nas despesas de capital e despesas decorrentes dessas despesas de capital. O que é isso? Quando ele constrói um hospital, ele precisa manter o hospital. Quando ele constrói a escola, ele precisa manter a escola. Então, despesas de capital são investimentos, são aquisições, são construções. Despesas correntes são despesas de manutenção. Então, eu preciso considerar as classificações das diversas despesas que ele tem para investimento e despesa para manutenção, assim como as classificações de receitas que entram correntemente e receitas que entram de forma capital. Bem, gente, é o seguinte, falamos aqui um pouco, só um breve resumo sobre esse índice aqui que é abordado em sala de aula com o professor Fábio Lobo, onde falamos de planejamento orçamentário, falamos um pouco também sobre funções do governo e princípios orçamentários, aí fizemos também esse resumo sobre ciclos, créditos adicionais, orçamento público, receita e despesa, estágios e também LRF. Bem, você pode acompanhar esse conteúdo completo em sala de aula, vem aqui na sede do centro, procura pelo Mauro Henrique, procura pelo Maurício, procura pelo Leucio, procura pelo João, procura também por mim, Giliardo, também, até o próprio professor, que você vai ter aquele super desconto, vem, que você sabe. O que você investe em conhecimento, galerinha, é sabedoria, é para a vida toda, né, prof? É isso aí, pessoal. E eu acho que, como eu falei no início, a administração financeira orçamentária tem sido cada vez mais requisitada. É uma disciplina que ela é cheia de termos técnicos, então assim, não dá para você deixar para quando sair edital. Fica muito em cima e tem muita coisa para você estudar e manter ainda, como direito administrativo, direito constitucional, português, enfim. Então, é uma disciplina que você precisa trabalhar de forma antecipada. E fica o convite para todo mundo. Quem quiser participar, estamos aqui aguardando a quem quiser aí conhecer um pouco mais sobre a ideia do orçamento público. Então, galerinha, vem para Tiradentes, porque Grandes Conquistas começam aqui. Aos domingos, você vai poder acompanhar o professor Fábio Lobo, é de 8h30 a de 8h. A gente está nos encontros de 8 ao meio-dia. Olha só, galerinha, 4 horas diárias todo domingo. Na realidade, são 8 encontros, que seriam 8 encontros de 3 horas, de 8 às 11, mas fechamos com a turma um encontro de 4 para poder, como essas quebras vão ocorrer, como eu falei antes, né, para o pessoal não ficar tão prejudicado, a gente está aumentando a carga horária para poder compensar. Profecinho, sobre a AF, para finalizar aqui, existe sempre um artigo ou um tópico importante. Você poderia citar um artigo importante para a galera que vai começar a estudar o AFO? Sim. O artigo muito importante, na verdade, é o artigo base da Constituição, artigo 165. Você tem sempre que lembrar o seguinte,
tudo inicia pelo Poder Executivo. Então, muitas questões colocam casca de banana dizendo que começa pelo Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Não, Poder Executivo. Lá no artigo 65 diz, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Então, quem faz o PPA, LDO e LOA, quem inicia tudo é o Poder Executivo. Tudo começa por ele, beleza? Super resumão com o prof aí. Mais uma vez, redes sociais. @prof.fabiolobo lá no Instagram. Instagram, @prof.fabiolobo, lá no Insta, não é isso? Lá no Insta. Segue meu, Giliardo, _show. Inscreve-se também no canal do YouTube Alô Galerinha. Qualquer informação, qualquer duvidazinha, você pode estar mandando em contato aí também, como o professor falou, via direct. Via direct lá. Isso. Que ele vai estar esclarecendo essas dúvidas aí. E aquele abração pra galerinha que vai pro estádio hoje, que você possa, no caso, se for ver jogo, né, prof? Muita chuva, né? Porque aqui em Fortaleza está chovendo muito hoje. Se, no caso aconteça o jogo, que vocês, assim, torcedores tanto do Ceará como do Fortaleza, que vocês possam, no caso, as indiferenças, as discussões só na arquibancada, aquele momento ali de empolgação, mas fora da arquibancada, antes de sair para o estádio, lembre-se que na sua casa ficará a te aguardar esposa, família, filhos, entre outros, amigos, entre outros. Não esqueçam, paz nos estádios e paz no mundo. Geração Concurseira, professor Fábio, Colégio de Concurso, galerinha, antenados 24 horas. Valeu, tchau! Valeu, um abraço!